Olá! Neste programa 10, entrevistamos Antonieta Miguel. Ela é professora e pesquisadora do Colegiado de História da UNEB Campus 6 e também é professora permanente dos programas de mestrado PPGELS da UNEB Campus 6 e do Prof. História da UNEB Campus 1. Antonieta Miguel é considerada atualmente uma das principais estudiosas em História da Educação da Bahia. Ela tem doutorado em Educação pela UNEB Campus 1 e é autora de alguns livros, como, por exemplo, o que foi publicado pela editora EduNeb, Vozes Engajadas, a atuação política do professorado primário na Bahia, 1889 a 1930. E também ela foi coautora do livro A História da Educação na Formação do Estado Republicano entre Ditaduras e Resistências Democráticas, que foi publicado pela editora da UFES. Nesse episódio, Antonieta vai abordar algumas questões, como a sua trajetória ao longo da pesquisa, em relação ao campo da história da educação na Bahia, temas relativos à história da educação na Bahia e a importância da Escola Normal da Bahia na formação dos professores. Espero que vocês gostem desse vídeo e não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar. Na verdade, assim, eu fiz o meu mestrado lá, entrei na década de 90. Eu pesquisei inventários pós-mortem, conceito de pobreza, os objetos materiais. Mas, assim, aquilo não me comovia tanto. E aí eu fui para o lugar que sempre me comoveu, que era a própria escola, né? E aí, quando eu entrei na UNEB, em 2008, como professora de estágio, algumas coisas me incomodavam muito, 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 muito. Então, assim, o meu objeto de pesquisa nasce de alguns incômodos, na verdade. Eu trabalhei a história do professorado baiano, né? Como é que é a profissionalização, numa perspectiva histórica, do final do século XIX e início do século XX. Como é que a profissão foi se constituindo, né, para chegar no que a gente tem hoje. E aí me incomodava, mesmo dentro da academia, ideias pareciam consolidadas, né? Que o professor, uma visão de que a docência tem que ser por amor, uma visão de que o professor da educação infantil tem que ganhar menos. São ideias que, como se fossem, assim, estivessem já bem naturalizadas na sociedade. E estão, né? E me incomodava também, no campo da historiografia da educação, os livros que muitas vezes eu lia, todas as referências, ou a maioria das referências, elas vinham do Sudeste e do Sul do país. E como se a gente tivesse passado pelo mesmo processo. Então, assim, o objeto, ele nasce disso. Então, eu falei assim, eu quero entender a trajetória na Bahia, a trajetória de como é que o professorado baiano, ele vai se formar. E aí, tinha uma lacuna no período, né? No período do final do século XIX e início do século XX. Então, eu peguei de 89 até 1930. Aí eu peguei essa lacuna para entender, nesse processo aí de trajetória, de passagem, né, do Império para a República, como é que a nossa profissão foi se constituindo. A tese, ela aborda isso, ela aborda a partir de 3 perspectivas. Eu quis entender como o professorado foi se constituindo a partir da formação acadêmica, a partir da legislação e a partir da atuação política deles. Né? Porque o que eu pude perceber é que os professores, eles tinham uma atuação política muito forte. Desde o final do século XIX, você tinha essa atuação política. Então, de um modo geral, né, o meu objeto nasce daí, nasce da minha própria realidade enquanto professora de estágio, com as angústias que eu escutava e com ideias que entraram dentro da universidade de um senso comum e que nunca tinham sido questionados. De um modo geral, foi assim que surgiu o meu objeto.
em relação à história da educação, eu escolhi me concentrar na história da educação da Bahia, exatamente porque a gente fica muito refém ainda de uma historiografia do Sul e do Sudeste e que não, assim, é importante, você tem que ler, mas nós temos uma trajetória muito própria. E essa trajetória, ela é importante que o pesquisador do nosso campo conheça, sabe? Então, assim, inclusive eu e o professor José Augusto escrevemos um capítulo do último livro da gente. Eu ia trazer aqui, mas eu esqueci, mas depois eu apresento, eu peço para o Cine Debate colocar no link. Nós fizemos um balanço dos 20 anos do campo de História da Educação na Bahia, de 2000 até 2020, pegando as perspectivas no que se refere à pós-graduação, aos objetos de pesquisa, às publicações. Então tá bacana, se vocês também quiserem dar uma olhadinha, fica legal. Agora sim, existem publicações que, para quem vai iniciar o processo vai iniciar a pesquisa em História da Educação e vai adentrar o campo, que são imprescindíveis na Bahia. Então, assim, um dos primeiros trabalhos é da professora Isabel Vilela. Ele é da década de 80, ele é de 88. Ela vai estudar a Escola Normal da Bahia e vai servir de referência para o resto do Brasil. Assim, porque foi o único trabalho por muitos anos. Mas ele não tem, assim, você tem que ir em Salvador, porque ele não está disponível online. Mas, assim, é uma referência importante. A da professora, as duas Antonietas, né? Antonieta Nunes e Antonieta Tourinho também. São dois trabalhos extremamente importantes sobre a história da educação da Bahia. Tem o da professora Selma Gomes, que é de 84, que ela também vai discutir os professores. Da professora Conceição Costa e Silva, né, que vocês viram aqui no Cine Debate outro dia. Ela tem um trabalho sobre a escola primária na Bahia, um trabalho muito bom, sabe? Assim, mais recente, você vai ter a professora, que hoje, para mim, eu considero, né, uma das referências assim, mais importantes, assim, a professora Jaci Menezes, que é já no final da década de 90, a professora que vai discutir a questão do negro, né? Como é que a educação do negro ela vai ser abordada na legislação. É um trabalho fantástico, eu acho que todo mundo deveria ler. O acesso é difícil, porque ela fez na Argentina, então quem quiser, por exemplo, entre em contato comigo, porque não é de fácil acesso, sabe? E a professora Ione Celeste, que também vai discutir a educação dos pobres, né, da população pobre, do povo, e aí entra na questão dos ingênuos da população negra. Então, assim, esses são os referenciais, assim, que de certa forma são pioneiros dentro dos trabalhos. Aí depois você tem o professor José Augusto, com a educação primária, você tem uma gama de jovens historiadores hoje, eu fico muito feliz com isso, tanto do campo da pedagogia, porque o nosso campo ele é da interdisciplinaridade. Então a gente tem gente da educação física, da matemática, da geografia, da pedagogia. Então hoje você tem muito forte assim, pesquisadores que estão, jovens pesquisadores que valem a pena também a gente dar uma lidinha e que são bastante referências, sabe? Eu penso que começando com as pioneiras, aí a gente vai andando. Senão eu vou ficar aqui falando um bocado de referência e corro o risco de esquecer de alguém. Então é isso. Dos GTs que eu e o professor José Augusto, sempre ofertamos com novos pesquisadores, com pesquisa. Então a gente fez um balanço, inclusive, das temáticas. E, assim, de um modo geral, o campo da história da educação na Bahia, ele ainda é muito pouco explorado. Você tem possibilidades de pesquisa muito grandes. Agora, de um modo geral, o que as pessoas mais pesquisam são as instituições escolares. Ainda é o objeto que mais atrai, né? O professor está ali, ou
ou ex-aluno, ele quer estudar a sua instituição, quer saber a trajetória. Então, instituições escolares é um objeto muito pulsante ainda, muito pulsante. Agora, a gente tem outros objetos que estão vindo com força. Por exemplo, trajetória docente. Trajetória docente está vindo com força. Hoje você tem várias dissertações, tese algumas. Você tem uma tese que está saindo aí no forno da professora Ladjane, sobre as líderes da greve de 1918, as cartas das professoras, e que ela pega as trajetórias. Então, assim, você tem muitas pesquisas já com trajetórias, mas ainda falta muitas. Assim, nós não temos noção. Porque o que acontece, gente? O campo de história da educação ficou muito refém de uma perspectiva da história da pedagogia que contava ou que interpretava a história da educação a partir da legislação, das reformas e de quem estava no governo. Então, você tem a reforma Bucão, a reforma Gusmão. Então, assim, você vai ter uma tendência a falar muito da elite e do que os governos faziam. Então, essa nova geração de pesquisadores, ela vem trazendo temáticas bastante pertinentes. Então, como eu falei, as instituições escolares, as trajetórias de docentes, ainda falta muito trajetória de discente, de estudantes. Isso é muito pouco você tem, certo? Você tem ainda, dentro disso, as ideias pedagógicas também. Ainda falta muito trabalho sobre as ideias pedagógicas, sobre a cultura material. A professora Ione começou a falar sobre ainda os móveis escolares, mas ainda tem muito pouco. Verônica, se não me engano, trabalhou sobre os uniformes. Então, assim, a cultura material ainda falta muita pesquisa sobre cultura material, falta muita pesquisa sobre as ideias, sobre as próprias disciplinas escolares. Você quase não tem sobre as histórias das disciplinas escolares na Bahia. Então, assim, sobre os livros que eram lidos. Então, é um campo muitíssimo vasto, precisamos de muitos jovens pesquisadores, né? E a gente está aí aberto para que vocês, de fato, pesquisem. A gente quer muito saber sobre a história da educação na Bahia. Por que eu coloco que havia necessidade, um incômodo que eu sentia em relação à história da educação na Bahia? Porque a trajetória da Escola Normal da Bahia, ela é muito diferente das outras escolas normais do restante das províncias. A nossa escola, a Escola Normal da Bahia, ela é criada em 36 e ela começa a funcionar em 42. Desde sua criação, ela nunca fechou. Todas as escolas normais, até metade do século XX, elas vão sendo criadas, mas elas fecham. Elas não conseguem se sustentar. E a Escola Normal da Bahia, ela foi pensada e estruturada para não fechar. Você teve um concurso, né, já no meados, né, depois do decreto de 1836, que 2 professores passam, eles seguem para a França, eles vão estudar na Escola Normal francesa para entender o curso normal. Eles voltam, quando eles voltam, eles traduzem o livro sobre os métodos, né? Um se torna diretor, você tem o regulamento criado. A única, digamos assim, o único ponto que não foi executado foi um prédio próprio. Tanto que você vai ter a escola normal para homens e a escola normal para senhoras na Bahia, ela vai ficar muito itinerante, ela vai mudando de lugar porque você não tinha um prédio próprio. Até a construção depois do prédio ali em Nazaré. Então, assim, essa especificidade vai fazer com que a formação de professores aqui seja bastante consolidada. Né? Bastante consolidada. Tanto que nós vamos ter
professores da Bahia que vão para a capital do país para serem diretores de instrução, para abrirem colégio, né? Como foi com o Barão de Macaúbas, como foi com o Anísio Teixeira, como foi com outras personalidades da Bahia que vão fazer, levar, né, essa forma essa estruturação para outros lugares. Então, assim, essa especificidade marcou. O que acontece? A Escola Normal da Bahia, ela vai ser única, pública, né, até o final do século XIX, até 1897. Você tem, na legislação, se aponta a necessidade de criação de outras escolas normais. Aí você tem, na legislação, aponta Bonfim, aponta Caetité, aponta outros lugares. Mas só em 1897 você tem a criação de mais 2 escolas normais, a da Barra e a de Caetité, que duram até 1903. Depois você só vai ter em 1926, com a de Feira de Santana e a de Caetité. Então, assim, você vai ter também uma centralidade, de certa forma, dessa produção, dessa formação de professores. E agora, em compensação, você vai ter muitas escolas particulares para a formação de professores, principalmente escolas confessionais. E aí, assim, que são escolas muito pouco estudadas também. Você tinha mais de 15 escolas confessionais do magistério. E aí, pública, você só tinha a da Bahia. E depois você vai ter, como eu falei, dessas outras cidades. Então, a produção do professorado, né, a formação do professorado, ela ocorria nesses espaços, né? E depois, só na década de 50, com os institutos, que você vai ter Vitória da Conquista, você vai ter em Jequié, você vai ter em Feira de Santana, você vai ter em Caetité e Salvador. E reparem que todos centralizados, de certa forma, mais da metade, numa mesma região. Você vai ter Jequié, Caetité e Vitória da Conquista. Então você vai ter o resto da Bahia, tirando Salvador e Feira de Santana, sem formação de professores em instituições públicas. Isso foi um problema muito sério, que só vai modificar um pouquinho lá na década de 70, 60, com as escolas 70 e 80, com também a difusão da escola do ensino médio, né? Porque se no magistério teve essa dificuldade, no ensino médio, que a gente chamava de segundo grau, foram muito pior. Porque o liceu ele vai ficar sendo única escola pública secundária por muitos anos. Então, o acesso da população pobre ao ensino secundário, ele vai ser retardado ao máximo na Bahia. Ele vai ser retardado ao máximo, tá? Então, assim, se você tem uma educação, uma escola normal que vai se estruturar para não fechar, em compensação você vai ter uma política bastante dualista, uma política de uma educação para o povo, bem diferenciada de uma educação que eles consideravam para a elite. E o ensino médio, nesse aspecto, vai ser extremamente reservado, só para alguns. Nessa dualidade, apesar da dualidade de um acesso bastante difícil para a escola, tanto a escola normal quanto a escola secundária, né, de segundo grau, você vai ter na Bahia professores negros, oriundos de famílias mais pobres, que vão conseguir entrar e que vão assumir cargos bastante significativos. A historiografia está conseguindo desvendar um pouco desse grupo de professores. E não só na capital, mas aqui no interior também. Então você vai ter professores que vão ser diretores da escola normal, que vão ser membros do Conselho Superior de Educação. No caso específico da nossa região,
a gente vem perseguindo alguns professores, sabe? E que estão sendo estudados aí pelos bolsistas de SEU e os bolsistas do Afirmativa. Você tem o professor Martiniano Santana. O professor Martiniano Santana, do século XIX, ele abre escolas noturnas, ele pede escolas noturnas. Escola noturna significa você abrir salas de instrução para uma população trabalhadora e negra. Então, assim, Martiniano Santana a gente vinha perseguindo. O professor Francisco Santana, que é descobrimos que é filho de Martiniano. O professor Francisco Santana, ele vai atuar na região da Chapada Diamantina. Ele cria um internato para elite branca da Chapada. E a filha dele se torna professora também. Você tem uma família de professores negros que ascendem socialmente. E aí a bolsista Samila e a bolsista Isadora estão pesquisando os dois. Aqui em Caetité, você já tem o professor José Alfredo, que é um professor que já tem algumas pesquisas sobre ele, até pelos escritos dele. Mas a gente ainda está querendo investigar um pouquinho mais sobre a trajetória dele antes de chegar aqui. Porque ele atuou na região de Rio de Contas, por exemplo. Ele era amigo pessoal do professor Francisco Santana. Mas ele vem de Santa Amaro, então a gente ainda está buscando essa trajetória. A professora Raquel Pereira, de Tanque Novo, hoje o professor Edivan, ele já tinha pesquisado, mas Lucimaura retoma um pouco também a vida dela, mas aí a gente quer saber a vida dela fora da escola, porque todos eles, porque eles têm acesso à cultura letrada, numa sociedade que 90% das pessoas são analfabetas, você ter acesso à cultura letrada significa você ter poder. E ter poder, inclusive, de poder político. Quase todos eles vão ter atuação na área política, mesmo que não seja no executivo ou no legislativo, os de Salvador no legislativo com força. Mas você vai ter, eles vão ser uma referência para a sociedade. Então, eles sempre buscam fazer alguma coisa. Por exemplo, o professor Santana, ele participa do Clube Rio Contense, é um homem negro dentro de um clube branco. Então, assim, você vai ter essa atuação deles. Então, essa intelectualidade, eu estou falando só da nossa região, existem pesquisas de outras regiões, a gente já tem um material mais ou menos de outros lugares, bem assim, considerável, desse grupo de professores negros e professoras negras que vão ter uma atuação significativa dentro do magistério, né? Porque vão ascender a partir do magistério. E aí a gente está tentando descobrir agora essas famílias, né? Famílias que vão ascender também a partir do magistério. Como eu falei do trabalho da professora Ladiane, ela pesquisa a greve de 1918, nós tivemos uma greve de 8 meses do professorado primário na Bahia, e ela vai trazendo esses professores também, professores que ela considera também intelectual, pela atuação deles. Então, assim, de um modo geral, é um objeto de pesquisa também bastante considerável. Nós temos ainda muitos professores. A dificuldade da gente é a fotografia. A gente está aqui no Cine Debate, a importância dos registros fotográficos, porque nós perseguimos os nomes, só que a gente nem sempre consegue relacionar o nome à imagem, porque não temos imagem. Algumas vezes no livro de matrícula, se a gente achar o livro de matrícula, você vai ter a definição da cor, mas a gente nem sempre sabe. Então, assim, temos ainda muitas pesquisas para fazer, né, nessa área, né? A gente achou até outro professor, mas a gente ainda está investigando na região da Chapada
Então, assim, é isso. E Rick também, o aluno Rick está fazendo esse levantamento aqui para a Escola Normal de Caetité. Quais são os professores negros aqui? Porque a Escola Normal de Caetité, ela vai fornecer professores para toda a região. Então, os professores vinham, estudavam aqui e chegavam em suas cidades. Como, por exemplo, a professora Raquel foi a primeira professora concursada, uma professora negra. Então, essa invisibilidade que a historiografia deu a esses docentes negros, de certa forma, impacta, principalmente nós de um curso de licenciatura, que temos também, a maioria dos nossos alunos são negros. E é importante que a gente entenda que a nossa categoria ela teve intelectuais negros que atuaram, que fizeram parte da construção da história da educação na Bahia. Por isso que, de certa forma, e aí eu vou entrar num tema que talvez não... Mas, assim, a necessidade da história da educação dentro do currículo de licenciatura. Porque como é que um profissional ele se forma sem entender da história da profissão dele? Quais são os caminhos que chegaram até aqui? E, assim, em todos os cursos de licenciatura, a gente trata dentro do grupo de pesquisa da gente como um direito. O direito ao passado, né, fazendo referência à professora Margarida Dias, assim, o direito da gente conhecer a nossa história profissional. Então, a licenciatura de matemática, de educação física, de geografia, todos deveriam ter história da educação, para a gente poder se entender dentro desse processo. Inclusive, entender por que alguns pensamentos hoje que nós temos, eles foram historicamente construídos para a gente pensar desse jeito. Como, quando eu falei no início, de achar que a professora do infantil, ela tem menos competência, ela tem que ganhar menos, ela está num lugar menor. Essa é uma visão que a sociedade tem. E como é que isso foi sendo construído. Como o professor do interior, parece que ele é menos valorizado do que o professor... Isso tudo foi uma construção histórica de um processo longo, tá? E que ela vai trazer para a gente, enquanto categoria, essas falsas ideias, né? E aí o currículo de licenciatura, na minha opinião, pede que a gente tenha a história da educação para a gente ir desconstruindo e fortalecendo tanto a licenciatura quanto a própria profissão da gente. O projeto 200 anos de instrução pública na Bahia, ele, na verdade, ele surge já de outros projetos que esse laboratório que a gente está aqui vinha desenvolvendo, o professor Genilson, a professora Genilson Ferreira, a professora Luciana Correia e eu, né? A gente desenvolvia já o que nós chamávamos de missões de pesquisa. Missões, nós reuníamos os nossos bolsistas e íamos em várias cidades ao redor, ao entorno aqui do Campus 6, para digitalizar e pesquisar a história, né? A história das escolas, das diversas localidades. E aí a gente foi acumulando bastante fontes, né? Nós temos muitas fontes. Aí aconteceu que eu assumi a liderança do Promeba, do Grupo Memória da Educação na Bahia. É o grupo mais antigo, o grupo tem 43 anos já de pesquisa, é um grupo já bastante consolidado e com ramificações fora da Bahia e do país. Então, assim, e a trajetória do Promeba, junto com a professora Jaci e a professora Elizabeth, sempre foi de construir um centro de memória da educação na Bahia. Tanto que a gente está com esse projeto já no Consul para a gente ter a aprovação desse centro de memória, de reunião dos acervos que pudessem facilitar a pesquisa. Então, uma prática do Promeba é assim, todo o material todas as fontes que os pesquisadores usam nas suas teses e dissertações, a gente deposita no Memória. E aqui a gente também começou essa prática de depositar aqui no laboratório. Então, a ideia é que, seguindo o bicentenário da independência, a gente faça o bicentenário da instrução pública. Por quê?
Primeiro, entendendo que a instrução pública, a educação pública, ela é extremamente importante no nosso país. E ela sempre, historicamente, os professores sempre defenderam a instrução pública. É muito interessante como os professores primários da Bahia, eles vão abraçar a República, eles vão lutar pela educação pública. Isso está nos discursos deles, os escritos deles, assim, são todos nesse sentido, de como a instrução era importante para o povo. E entendemos também que a instrução pública é uma bandeira ainda hoje do professorado. São os professores das universidades, da educação básica, que defendem a educação pública, por mais críticas que exista. Então, a gente quer dar visibilidade à instrução pública, a gente quer dar visibilidade às pesquisas. Então, a ideia da gente é muito nesse sentido. O Portal do Bicentenário, né, também está caminhando nesse sentido. O pessoal da UESC fez, inclusive, a cartografia das escolas públicas, né, acho que foi em dezembro do ano passado. E em 1927, a gente quer fazer, nós desejamos fazer várias ações para a comemoração desses 200 anos. Tanto que o GT do ensino de história da AMPU vai acontecer em Caetité. Né? Nós candidatamos o departamento, então 2027, a gente vai ter a comemoração do bicentenário também, com uma grande ação que vai ser o encontro da AMPU, do GT de História de Ensino de História, aqui em Caetité. Nós já coletamos aí o trabalho, nós três, né, dos três professores. Agora a gente tem a professora Fernanda também, a professora Fernanda de Matos, que entrou junto com a gente, a professora Angelita Leite, do curso de matemática, a professora Vânia, que está em Minas. Então, a gente já mapeou, por exemplo, Macaúbas, nós somos Macaúbas, Rio de Contas, estamos indo sexta-feira agora para Mucugê, Ibiaçucê com o professor Genilson, Rio do Antônio, a própria Caetité. Nós pegamos muitas escolas extintas, porque o que acontece? As escolas extintas, a documentação toda centraliza na sede do NTE, né? Hoje NTE, antiga DIREC. Então, nós fizemos também os NTS para pegar as escolas antigas de várias regiões. A gente está querendo fazer Barra, por causa da escola normal da Barra, e um pouco Paratinga. A gente não sabe se a gente vai conseguir, mas a gente está nesse caminho. Tanque Novo a gente tem, Igaporã também a gente tem alguma coisa. Então, essas são as cidades que a gente mapeou. A gente tem Previsão de Livramento de Nossa Senhora também. Mas, assim, quem chegar, por exemplo, Palmas do Monte Alto, por exemplo, a gente tem alunos de Palmas do Monte Alto e ele quer estudar como Leuci do nosso mestrado. Ele já doou toda a documentação para o Lapedi. Então, a gente tem, por exemplo, Palmas do Monte Alto a partir da pesquisa do professor Leuci. Agora, se você quer, por exemplo, participar do grupo e você é vamos supor, de Riacho de Santana, e aí você tem uma escola, a gente dá o apoio, a gente digitaliza, traz, e você sai do seu projeto também de pesquisa, se você é professor da escola. A gente faz muito esse trabalho. Inclusive, nós ofertamos já 2 cursos nesse sentido, tanto para os secretários escolares, quanto a questão da preservação da documentação, mas também de construção de projetos de pesquisa, porque a gente acha importante que o professor da educação básica, que entende aquele arquivo, entende aquela escola como uma referência histórica, que ele adentre aos mestrados. Então, a gente também oferta isso. A gente oferta o curso de formação para produção de projetos, né? E também para a preservação dos arquivos escolares. Então, a gente já pegou bastante cidades. A gente já tem
Eu penso que a gente já tem uma média de quase 5.000, 6.000 documentos, tá? Mais ou menos isso.